Paz. A nossa leitura hoje está baseada em 2 de Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23. Mas antes de eu ler 2 de Coríntios 11, eu preciso começar lembrando que houve uma campanha aqui em São Paulo, em algumas igrejas chamadas neopentecostais, que se propunham a dizer: pare de sofrer. Essa era a campanha. E essa campanha Pare de Sofrer tem a ver também com o nosso imaginário cristão de que quando a gente, entre aspas, aceita Jesus, ou quando a gente faz uma decisão pelo Evangelho, por Cristo, quando há uma conversão, a gente para de sofrer. Eu me lembro que quando eu era adolescente a gente cantava, né? Satisfação sem fim é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora tenho satisfação sem fim. E me incomoda porque nós estamos num período de muito sofrimento, de muita angústia, e me incomoda também perceber que essa ideia de que ao seguir Jesus você para de sofrer, ela não tem respaldo bíblico, ela não tem respaldo nas narrativas do Novo Testamento, nem na vida de Jesus, nem na vida dos discípulos. Jesus em nenhum momento prometeu aos seus discípulos que eles, ao seguirem, ao se decidirem, ao se converterem, seriam blindados, ou seriam protegidos, ou seriam poupados do sofrimento. Isso não faz parte da chamada de Jesus, do discipulado de Jesus. E também não fez parte da história dos discípulos e dos apóstolos. E eu pedi para a gente ler hoje 2 de Coríntios, capítulo de número 11, porque aqui tem um relato de Paulo, em que Paulo diz assim, a partir do versículo de número 23, eles são servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma? Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos de meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes e fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Não jejum porque ele estava orando, jejum porque não tinha o que comer. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então vejam que aqui há uma guinada radical entre o que a Bíblia fala e o que certas igrejas que se pretendem evangélicas, mas não são, porque não adoram a Deus e nem servem a Jesus, essas igrejas estão prometendo falsamente, erroneamente, mentirosa. É a mensagem que promete que um cristão será poupado, porque nós temos aqui o testemunho que eu acabei de ler para vocês de Paulo. E eu quero sugerir o contrário. Ser cristão é tomar a decisão, ser cristão é decidir que nós vamos correr sim o risco, que nós vamos sim correr o perigo de sermos expostos a perigos, que nós vamos sim ser expostos a tremendo sofrimento. Porque Jesus diz assim: bem-aventurados vocês são, todos vocês, que têm fome e sede de justiça, que são perseguidos por causa do meu nome. Considerem-se bem-aventurados todos e todas que, mentindo, disserem todo mal contra vocês. O chamado do cristão é de tomar a cruz,
O chamado do cristão não é de se proteger numa ilha deserta e paradisíaca. Não, o chamado do cristão é de se angustiar com a dor de quem chora. Então, queridos, queridas, nós estamos vivendo um momento em que é necessário compaixão, é necessário sairmos das nossas bolhas religiosas e irmos na direção dos outros. E ir na direção dos outros, saindo da bolha da proteção, é se expor à angústia, ao choro, à lágrima, à dor. Isso é que significa compaixão. Compaixão não é você simplesmente colocar palavras bonitinhas e sentimentos, às vezes, piedosos nas suas redes sociais. Não, compaixão é você estar disposto a se doer e se condoer com a dor do outro ou da outra. Então é o texto do Evangelho que nos chama a atenção para que nós podemos passar, sim, por dores e tribulações, sem a gente capitular, quer dizer, sem a gente ser derrotados, ser derrotadas. Veja que Paulo também, e eu quero ler aqui e terminar a nossa meditação hoje, em 2 de Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 8, que Paulo tem uma atitude não de negação. Ele não nega, ele não evita, ele não foge, ele não dissimula a sua dor e a sua angústia. Quando ele diz assim, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isso aqui é uma palavra paulina, isso aqui é a palavra do apóstolo aos gentios. Desesperamos da própria vida, de fato já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, eu insisto nesse tema para que os cristãos não fiquem, às vezes, nessa atitude de um clamor desesperado a Deus, achando que por estarem expostas, e eu conheço muita gente já exposta à dor maior que existe, que é de perder alguém que você ama, perder um tio, uma tia, a mãe, o pai, perder o filho, a filha, e eu conheço tanta gente, e eu não quero que você faça essa conexão que é mal feita, que é errada, que é mentirosa, de que se você padece, de que se você sofre, é porque você está além do alcance da mão de Deus, ou porque deve existir, essa é a pregação neopentecostal, deve existir algum impedimento entre a bênção de Deus e você. Não, nós somos chamados num momento como esse a sermos irmãos e irmãs de todos e de todas. Podemos sim padecer e podemos sim nos expor a sofrimentos e a perigos tremendos num dia e num tempo, numa geração tão complicada como essa. Agora, Deus é por nós, no sentido de que o Espírito de Deus está em nós, a força de Deus está em nós. Jesus disse, eu vou fazer morada em vocês. Vocês agora são, Paulo diz, o tabernáculo de Deus, para que aprendamos no sofrimento a fidelidade de Deus, a paciência, a buscarmos forças da onde nem pensávamos que existiam dentro de nós, e de um passo de cada vez irmos vencendo as tribulações e as tempestades. Porque a gente diz e a gente repete o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E nós estamos no vale da sombra da morte agora, nessa época tão difícil. Não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Lembre-se que juntos e juntas, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe.